Pois é, chegou o dia em que precisamos falar sobre a transfobia de J.K. Rowling. Antes eu preciso dizer pra você que eu vou falar algumas coisas sobre o enredo de Harry Potter aqui. Então, se você não conhece a história, se você é uma dessas pessoas que nunca assistiu Harry Potter, ou nunca leu Harry Potter, mas que tem vontade de fazer isso na sua vida, eu sugiro que você assista esse vídeo depois. Que você pare o vídeo aqui porque eu vou realmente falar algumas coisas sobre a trama de Harry Potter que são importantes. Pra começar, se você nunca viu um vídeo meu, se você não sabe quem eu sou, meu nome é Samantha e eu sou uma mulher trans. E além de ser uma mulher trans, eu sou bastante fã de Harry Potter. Você inclusive pode ver alguns elementos de Harry Potter nesse cenário, como por exemplo, o brasão de Hogwarts aqui, que eu acho que não vai dar pra vocês verem, mas acreditem, tem um brasão de Hogwarts aqui. Tem também os livros de Harry Potter aqui, do 1 ao 7, só que tá faltando o 5, porque o 5 está aqui. Eu tava lendo Harry Potter durante essa quarentena e eu já tava no 5º livro, então enfim, né? Eu dei uma pausa na leitura justamente porque as coisas que a J.K. tava fazendo, né, mexeram um pouco comigo. Mas enfim, eu tenho uma carta de admissão. Eu tenho um bilhete do Expresso de Hogwarts na plataforma 9 3/4. Eu tenho um vira-tempo. Eu tenho o mapa do Maroto. E eu não só tenho o mapa do Maroto, como eu estou vestindo o mapa do Maroto. Alguns dos meus pincéis de maquiagem são das varinhas de Harry Potter. O meu descansa copa de Harry Potter. Esse daqui que eu tô usando é da casa de Ravenclaw, porque, enfim, é a minha casa. Enfim, eu realmente gosto muito de Harry Potter. Muito mesmo. Eu lembro quando saiu Harry Potter a Pedra Filosofal, que foi meu primeiro contato com a franquia. E eu lembro exatamente do dia que eu fui assistir no cinema. Foi incrível. Foi um dia, assim, um dos dias mais incríveis da minha infância. Então Harry Potter, de fato, é uma franquia muito importante pra mim e que me ensinou muitas coisas mesmo. Harry Potter não foi a primeira franquia que mostrou pra mim um levante de minorias. Quem fez isso primeiro pra mim foi X-Men, que inclusive é outra coisa que me toca pra caramba, mas Harry Potter foi muito importante também nessa formação que eu tive durante toda ali a minha infância e adolescência. E é justamente por isso que eu fiquei tão decepcionada e tão chocada com as atitudes da J.K. Rowling no Twitter em 2018. Sim, eu sei, estamos em 2020. Se você está vendo esse vídeo do futuro, ele foi gravado em junho de 2020, no dia 10 de junho de 2020, faltando 2 dias para o meu aniversário. O que quer dizer que já tem pelo menos 2 anos que a gente está vendo a J.K. Rowling sendo transfóbica no seu Twitter. Então é por isso que a gente vai ter um recapitulo aqui de tudo que já aconteceu nesse meio tempo. Pode ser que eu acabe deixando alguma coisa de fora. Se isso acontecer, vocês falam aí nos comentários o que eu esqueci de mencionar. Mas enfim, voltando lá no começo de tudo. Em 2018, J.K. Rowling foi pega no pulo curtindo alguns tweets transfóbicos de feministas radicais. Eram tweets que diziam que mulheres trans nada mais são do que homens de saia. Eram tweets que diziam que eu sou um homem de saia. Quando muitos fãs se chocaram com aquilo e foram questionar J.K. Rowling, surgiu ali uma desculpa por parte dela, da assessoria dela, não tenho muita certeza, que disseram que ela curtiu sem querer, né? Que tipo, ai, não percebi que eu tava curtindo, desculpa, foi sem querer. Isso em 2018. Passado algum tempo, J.K. Rowling admitiu que ela lia artigos de feministas radicais. Feministas radicais, mais especificamente as TERFs, que significa Trans Exclusionary Radical Feminists, ou seja, né, feministas radicais trans excludentes. E ela admitiu que ela lia artigos escritos, né, por TERFs. Um tempo depois, surgiu uma polêmica de uma mulher que foi expulsa da empresa que ela trabalhava porque ela estava falando que mulheres trans não existem, né? Ela estava basicamente falando que mulheres trans são homens. E aí ela foi demitida por ter uma atitude transfóbica. J.K. Rowling foi no Twitter demonstrar toda a sua solidariedade, não a pessoas trans, mas a essa mulher que foi demitida depois de ter sido vista compartilhando discursos de ódio, né? Fazendo discursos de ódio. J.K. Rowling foi em defesa dela. E aí depois a gente chega agora, em 2020, quando a J.K. Rowling se deparou com um artigo que falava sobre menstruação, que falava pessoas que menstruam, e não especificamente mulheres. Até porque nós temos homens que menstruam, né?
homens trans têm vagina, têm útero e eles menstruam. A não ser que eles tenham feito uma cirurgia para tirar o útero deles, eles, de fato, menstruam. Mas J.K. Rowling ficou muito revoltada quando ela leu esse artigo que falava isso e ela foi xingar um pouco no Twitter. O tweet em questão vai estar aparecendo aqui do lado e eu vou ler para vocês exatamente o que dizia nele, só que, obviamente, traduzindo para o português. Enfim, no Twitter a J.K. disse exatamente: se o sexo não é real, não há atração pelo mesmo sexo. Se o sexo não é real, a realidade de mulheres em todo o mundo é apagada. Conheço e amo pessoas trans. Mas apagar o conceito de sexo remove a capacidade de muitos de discutir suas vidas de maneira significativa. Não é ódio falar a verdade. E ela não parou por aí. Ela postou também esse tweet aqui que dizia, entre aspas, pessoas que menstruam? Eu tenho uma certeza que nós costumávamos usar uma palavra para essas pessoas. Alguém me ajuda aqui. Mule, mole, mulher. Opinião. Criem um mundo mais igual para pessoas que menstruam. Um tweet, obviamente, cheio de deboche com a expressão de pessoas que menstruam, né? Um tweet cheio de deboche com homens trans porque eles menstruam. Nem preciso falar que, mais uma vez, as pessoas explodiram de raiva e dessa vez ficaram com mais raiva ainda do que das outras porque, da primeira vez, quando a J.K. foi pega ali curtindo tweets transfóbicos, ela só estava curtindo os tweets. Quando ela disse que lia artigos de feministas radicais trans excludentes, ela só estava lendo algumas coisas. Quando ela saiu em defesa de uma mulher que fez discurso de ódio, bom, não foi ela propriamente que fez o discurso de ódio, mas agora era a própria J.K. fazendo o seu discurso de ódio. Não dava mais pra ninguém passar pano. E a gente começou a ver várias páginas geeks, várias páginas nerds, várias páginas de Potterheads e várias páginas LGBT falando a respeito disso, falando sobre esses tweets da J.K. Rowling. E bom, a gente também teve mais pronunciamentos de pessoas que trabalharam com a J.K. Rowling. Mais especificamente, Daniel Radcliffe fez uma carta muito linda, muito tocante, em que, resumidamente, ele falava para as pessoas que são muito fãs de Harry Potter, que tiveram suas vidas modificadas pela franquia, não deixarem que esses tweets da J.K. Rowling estraguem a experiência que elas tiveram com a franquia. E falava também sobre como que é importante a gente respeitar o gênero das pessoas trans, que é algo que ele tem aprendido muito, né? Que, enfim, a gente tem que ser respeitado pelo nosso gênero. Eu tenho que ser respeitada pelo gênero feminino, que é o gênero do qual eu faço parte. Ed Redmayne também foi falar algumas coisas. Para quem não sabe, Ed Redmayne ele é o ator que faz o Newt Scamander em Animais Fantásticos e Onde Habitam. E ele também já interpretou uma travesti, a Lily Elbe, lá nos anos 20, se não me engano, que foi a primeira mulher trans a fazer uma cirurgia de transgenitalização que nós temos registro na história. E ele veio falar justamente que pessoas trans precisam ser respeitadas, que o nosso gênero existe, que mulheres trans, homens trans e pessoas não binárias existem, tem que ter o seu gênero respeitado. E que isso é algo que ele também vem aprendendo bastante. Ainda quando a J.K. Rowling deu as declarações dela lá no passado, né, lá nos longínquos anos de 2018, também nós tivemos a Emma Watson usando uma camiseta escrito direitos trans são direitos humanos. Não sei se ela usou essa camiseta em resposta às coisas que a J.K. falou, ou se ela simplesmente usou a camiseta e calhou de ser mais ou menos na mesma época que as coisas surgiram. Então a gente tem ali algumas pessoas que trabalharam com a J.K. Rowling, pessoas que são relativamente próximas a ela, se posicionando contrárias às falas transfóbicas dela. Então a questão não é que J.K. Rowling não tem instrução e ela fala essas coisas por pura ignorância. Não, ela tem pessoas por perto dela que falam essas coisas pra ela, que falam quanto que ela tá errada. E não só isso, não só esses atores e atrizes. Ela tem todo o público de Harry Potter falando pra ela o quanto que isso é errado desde a primeira vez que ela fez isso lá em 2018. E quando você para pra pensar em como funciona o mundo bruxo de Harry Potter, você vê que é uma obra que ela tem várias críticas sociais. Não tem uma, nem duas, ela tem várias críticas sociais. Fica claro que muito do que a J.K. escreveu ali foi inspirado no que aconteceu na época nazista. A gente vê o inimigo principal do Harry Potter, né, o Lord Voldemort, como
um cara fascista, um cara que ele tem um discurso muito parecido com o de Hitler, um discurso supremacista, né? Onde uma raça é superior a todas as outras, onde os bruxos são superiores aos humanos e devem subjugar os humanos. A gente tem isso ali muito claro. E é justamente essa figura e esse discurso que Harry, Ron, Hermione e, enfim, vários outros bruxos têm que enfrentar. Esse é o inimigo deles. Esse tipo de discurso e esse tipo de ações são os inimigos deles. E não é só o Lord Voldemort. Quando você pega ali a história de Salazar Slytherin, ele também era um cara que tinha esses pensamentos bem fascistinhas, que ele tinha essa coisa de supremacia, né? A gente tem vários bruxos que têm esse tipo de discurso ali. A gente tem o Lucius Malfoy, o Draco Malfoy, a gente tem a Umbridge, a gente tem a Bellatrix, a gente tem todo o escopo de vilões de Harry Potter falando o quanto que bruxos puro sangue são melhores do que bruxos nascidos trouxas, do quanto que bruxos são melhores do que humanos, né? Do quanto que humanos têm que ser subjugados, do quanto que bruxos são melhores do que outras criaturas, como por exemplo os elfos domésticos que são escravizados naquele universo. E tudo isso é mostrado pra gente de uma forma crítica, tanto nos livros quanto nos filmes. E aqui eu vou pegar mais especificamente os bruxos nascidos trouxa, né? Como a nossa queridíssima Hermione Granger, que inclusive é de quem eu tô usando aqui a varinha. Dentro do universo de Harry Potter, a gente tem um grupo de bruxos, que são os bruxos puro sangue, né? Os bruxos que nasceram de famílias bruxas, como por exemplo os Malfoy, os Lestrange, os Black, enfim. Todos eles com essa ideia supremacista, que apenas os bruxos nascidos bruxos são bruxos de verdade, são dignos de verdade, enquanto os bruxos nascidos trouxas, eles não são, eles são apenas um erro. Inclusive eles chamam, né, os nascidos bruxos de sangue ruim, que o sangue deles é sujo, porque eles vieram de sangue humano, eles nasceram de humanos, isso para eles está errado. E dentro do universo de Harry Potter nós já tivemos várias vezes bruxos nascidos trouxas terem sido perseguidos por bruxos puro sangue. Inclusive a própria Hermione acaba tendo uma cicatriz no braço escrito sangue ruim, que a Bellatrix escreve nela, né, enquanto está torturando ela. Então, assim, a gente tem esse peso muito grande e o tempo todo é falado para os bruxos nascidos trouxas que eles não são dignos, que eles não são bruxos de verdade. Eles são tratados como se eles não fossem bruxos de verdade por esses grupos supremacistas. E aí, quando a gente vem para o nosso mundo real, o mundo em que não existe bruxaria, a gente pode traduzir esse tipo de discurso, esse tipo de analogia para as pessoas que são de grupos minoritários. A gente já teve na nossa história diversas vezes pessoas negras sendo vistas como pessoas que não são pessoas, né? Como seres que não são pessoas, como seres que não são humanos, o que acarretou na perseguição de pessoas negras durante muito tempo, que acarretou em escravidão, que acarretou em todos os problemas que a gente conhece muito bem, que se refletem até hoje na vida de pessoas negras. Inclusive, nesse momento, a gente está tendo uma movimentação muito grande, né, de levante contra o racismo no mundo inteiro. A gente pode trazer esse discurso também para as pessoas que são gays, para os gays, os homens gays, que são considerados constantemente como não sendo homens de verdade, porque eles são homens que sentem atração físico, intelectual e afetiva por outros homens. Então, como que eles podem ser homens de verdade? É o que dizem os homofóbicos, né? A gente também tem isso trazido para as lésbicas, né? Que muitas vezes elas são questionadas se elas são realmente mulheres de verdade, porque elas não sentem atração física, afetiva e intelectual por homens. E a gente vê homens falando que vão estuprar essas mulheres para elas aprenderem a serem mulheres de verdade. Então a gente tem esse tipo de discurso vindo de que você não é uma mulher de verdade se você não sente atração por homens. Você não é um bruxo de verdade se você nasceu de pessoas trouxas. E quando a gente vai falar de pessoas trans, isso é ainda mais acentuado, porque é algo que não tem mesmo como a gente fugir, não tem como esconder que a gente é uma pessoa trans, sabe? E aí a gente tem várias pessoas falando pra gente que nós não somos mulheres de verdade, no caso de mulheres trans, de travestis,
falando pra pessoas como eu, sabe? Falando pra mim que eu não sou uma mulher de verdade, porque eu não nasci com uma vagina. E a gente tem isso com os homens trans, né? Que foi basicamente o que a JK fez, falando que não são homens de verdade, porque menstruam. Ela não usou essas palavras, mas ela falou especificamente que quem menstrua é mulher. Então ela negou completamente a identidade de homens trans. Depois ela fala que ama pessoas trans, né? Mas. Nossa, sério. Pessoas cis não têm ideia de quantas vezes a gente ouve esse tipo de coisa. Quantas vezes já vieram falar pra mim que eu não sou uma mulher de verdade. Ou, enfim, falando que eu até pareço uma mulher de verdade. Sempre me colocando como uma coisa que não é uma mulher. Sempre me colocando como alguém que não é digno, sabe? Dessa palavra mulher. E aí você vê claramente um paralelo com aquele pensamento de supremacistas bruxos falando que, enfim, quem nasceu trouxa, falando que uma Hermione Granger, por exemplo, não pode ser considerada bruxa porque ela nasceu trouxa. Eu nasci uma mulher trans, então eu não posso ser considerada uma mulher porque eu nasci uma mulher trans. Vai ter gente aí achando que não. A própria J.K. Rowling provavelmente, se ela visse esse vídeo, coisa que obviamente não vai acontecer, ela falaria que não, pelo visto. E é muito triste quando a gente vê o quanto que uma obra tão incrível como Harry Potter, que foi escrita por uma mulher, e o quanto que isso é forte, né? Uma mulher escreveu um dos maiores best-sellers do mundo, e aí você descobre que essa mulher, ela, no mundo real, essa mulher que escreveu esse universo incrível, esse universo que falava sobre temas tão importantes, ela compactuaria em partes com o discurso dos inimigos dos heróis que ela escreveu. Isso é realmente muito triste. E, bom, aqui a gente chega num dilema que muitas pessoas têm tido já há alguns anos, né? Se elas abandonam a franquia Harry Potter, se elas abandonam o amor que elas têm por Harry Potter por causa dessas palavras, né? Por terem descoberto que a pessoa que elas sempre admiravam e a pessoa que escreveu tudo aquilo, todo aquele universo incrível, é uma pessoa preconceituosa com elas. Porque, sim, Harry Potter é uma franquia que tem uma quantidade muito grande de fãs LGBTs, que tem uma quantidade muito grande de pessoas trans que são fãs dessa franquia, assim como eu. E, bom, eu diria que isso vai de cada pessoa, vai de você que tá aí me assistindo e é Potterhead decidir se você vai ou não abdicar de tudo que essa franquia representa por causa de coisas absurdas que a sua escritora disse. Eu, particularmente, não vou. Eu só tô dando uma respirada disso tudo, né? E vou voltar de novo a ler os livros. Vou, enfim, voltar a consumir Harry Potter do jeito que me faz bem. Não vou deixar a J.K. Rowling estragar isso pra mim. E vai muito de você. Se você não consegue separar a obra do autor nesse caso, tudo bem, eu super te entendo, porque já tiveram vezes na minha vida que eu não consegui separar a obra do autor. Tiveram já artistas que eu admirava muito que fizeram merdas muito grandes que eu não consegui mais consumir o conteúdo deles. Então eu super entendo quem não consegue mais. Eu vou continuar consumindo Harry Potter. Eu amo Harry Potter, vou continuar usando todas as minhas coisas de Harry Potter, enfim, eu vou continuar fazendo isso, vou continuar amando esse universo, mesmo que a criadora dele seja uma pessoa que tanto me decepcionou. Mas cabe a você que está me assistindo tomar a sua decisão quanto a isso. E, bom, obviamente esse vídeo nunca vai chegar na J.K. Rowling. Se chegar, ela iria conseguir entender, né? Porque ela fala português. Mas obviamente nunca vai chegar nela. Mas se chegasse, se eu pudesse falar alguma coisa pra ela, eu só diria que eu sinto muito. Eu sinto muito mesmo que você seja tão seletiva nas coisas que você escreveu, sabe? Eu sinto muito que você seja tão seletiva com minorias que você defende, com minorias que você abraça nesse nível, porque não sei, acho que eu só queria que você tivesse aprendido mais com Hermione Granger, que você tivesse
aprendido mais com o universo que você criou, que você tivesse aprendido mais com o discurso que você fez em Harvard, que você tivesse, não sei, aberta a ouvir o que as minorias têm a dizer sobre esse tipo de discurso que você faz, que tanto nos afeta, que faz com que o mundo continue odiando tanto pessoas como eu, que faz com que no meu país, no Brasil, pessoas trans ainda sejam tão assassinadas, sabe? Que você compactue tanto com esse tipo de discurso que faz com que 90% das mulheres iguais a mim tenham que se prostituir para sobreviver, porque nós não somos consideradas nem seres humanos. E por isso é tão difícil pra gente conseguir arrumar emprego, é tão difícil pra gente conseguir ter direitos básicos. Enfim, eu sinto muito por você não ter aprendido o suficiente com o que você escreveu. É muito estranho falar isso, né? Porque foi. Não sei, foi. Gente, foi ela que escreveu tudo isso e parece que. Ai, é muito triste. É realmente muito triste. E não sei, eu espero que um dia, J.K. Rowling, você aprenda a ouvir as minorias, que você aprenda a ouvir pessoas trans, porque a gente tá morrendo, a gente tá tendo os nossos direitos negados em todo mundo, a gente tá sendo subjugado o tempo inteiro. E eu também queria te dizer que gênero é diferente de sexo anatômico, então a gente nunca tenta apagar o que é ser mulher do ponto de vista anatômico também, porque, enfim, a gente não nega as coisas que mulheres cisgênero passam. E a gente, sim, faz um recorte de diferenciação entre a vivência de mulheres trans e a vivência de mulheres cisgênero. Então, isso que é dito nesses tweets de que a existência de pessoas trans apaga a vivência de mulheres cisgênero simplesmente não é verdade, não é o que pessoas trans fazem. A gente só tá lutando para sobreviver e ter acesso aos nossos direitos básicos. Enfim, esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo para todo mundo que você conhece e, enfim, se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Até mais!